Você já passou por uma situação que mudou completamente a direção da sua vida? É possível Deus usar esses momentos de dor para gerar um propósito maior na nossa vida? Como podemos nos preparar espiritualmente para cumprir o propósito que Deus nos dá? Esses e outros questionamentos trataremos nesta nossa lição de número 1. Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, da classe adulta da editora Betel. Estamos iniciando mais um trimestre, o segundo trimestre de 2026. E nesse trimestre nós vamos falar sobre Neemias, aprendendo lições muito importantes da vida desse profeta para a nossa vida. Não esqueça, curta, compartilhe, comente e se inscreva. Logo após a nossa vinheta, nós retornaremos. Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Finalizamos domingo passado mais um trimestre e hoje nós estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2026. O trimestre passado foi um trimestre muito abençoado, onde falamos sobre os discípulos de Jesus. Tratamos de temas importantíssimos para a nossa caminhada cristã. No final do trimestre, nós pudemos fazer uma avaliação sobre a nossa condição de discípulo. Será que estamos sendo de fato discípulos de Cristo? Será que as pessoas podem olhar para nós e identificar Cristo na nossa vida? Ficou aí uma reflexão para o final do trimestre passado. E hoje nós estamos iniciando o segundo trimestre, nossa primeira aula, e esse trimestre nós vamos falar sobre Neemias, um grande estadista que deixa lições importantíssimas para a nossa vida como cristãos, como obreiros, como líderes, como homens e mulheres chamados por Deus para realizar uma grande obra. E nós vamos iniciar trazendo aí, é importantíssimo para entendermos as lições desse trimestre, o contexto da vida de Neemias, o contexto onde Neemias viveu. O contexto do livro de Neemias está ligado ao período pós-exílio do povo de Israel, quando os judeus ali começam a retornar a Israel novamente do cativeiro babilônico, após essa liberação que foi concedida aí pelo Império Persa. O contexto histórico é que, após o cativeiro babilônico, o rei Ciro o Grande autorizou o retorno dos judeus para a cidade de Jerusalém, cerca aí de 538 a.C. E esse retorno aconteceu em várias etapas. Primeiro ali sob Zorobabel, na construção do templo, depois sob Esdras, na restauração espiritual do povo, e por fim, sob Neemias, na reconstrução dos muros ali por volta de 445 a.C., durante o reinado do rei Artaxerxes. O contexto político da época nós encontramos aí no início do livro de Neemias, onde começamos a nossa lição hoje. Neemias ocupava uma posição ali na corte persa. Neemias era copeiro, e parece ser um cargo bastante insignificante
para nós hoje, mas na verdade Neemias ocupava um cargo de muita confiança. O copeiro do rei, ele era aquela pessoa que provava os alimentos antes que o rei comesse, provava as bebidas antes que o rei bebesse. Era aquele indivíduo de confiança do rei. Ele estava sempre, todos os dias, na presença do rei. Ele tinha acesso ao rei, ao governo, todos os dias. E naquele período, Jerusalém ela estava vulnerável, com os seus muros destruídos, o que representava uma vergonha, uma insegurança, uma fragilidade diante dos inimigos. Esse era o contexto político da época. No contexto social, nós temos um povo que havia retornado e agora enfrentava dificuldades no seu retorno. Pobreza, desorganização, exploração entre os próprios judeus, havia uma desigualdade social, uma injustiça e um desânimo como há muito tempo não se via. E isso exigia muita coisa, não apenas a reconstrução física da cidade, mas também a reorganização da sociedade como um todo. No livro dos Salmos, nós temos aí do Salmo 120 ao Salmo 134, os cânticos dos degraus. Eram cânticos que eles cantavam quando eles estavam subindo a Jerusalém para os períodos de festas, de adoração. E dentre esses salmos destaca o Salmo 126, aquele salmo que diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aqueles que saem chorando, levando a semente para a semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Esse salmo, ele retrata bastante o contexto social daquele povo após o retorno do cativeiro babilônico. É semelhante àquele período em que os escravos eram libertos, quando houve aquela lei espalhada por todo o mundo, onde a escravidão foi abolida. Aqueles escravos, eles saíam sem ter nada na vida. Eles não tinham terra, eles não tinham emprego, eles não tinham a casa, eles não tinham uma fonte de renda, eles não tinham nada. Então eles eram libertos, mas eles não tinham como sobreviver. O único meio que a maioria tinha era retornar novamente para casa de onde ele saiu e servir a troco de moradia e de comida. Agora, uma escravidão consentida. O povo de Israel estava mais ou menos nessa situação, porque retornando para Jerusalém, nós temos aí uma cidade destruída, os campos destruídos, os poços entulhados, e agora esse povo precisava reconstruir a vida. E aí o Salmo vai nos dizer que aquele que sai semeando em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Porque eles sabiam que o cativeiro estava terminando, mas agora iniciava uma batalha muito grande para uma reconstrução social naquele lugar. O contexto espiritual do povo não era diferente. Espiritualmente o povo estava enfraquecido. Embora o templo já houvesse sido reconstruído, o povo faltava compromisso com a lei de Deus. A leitura da lei, conduzida por Esdras, trouxe arrependimento, trouxe confissão, renovação, aliança com Deus, porém, o povo ainda estava muito distante daquilo que Deus havia planejado para eles. Nesse mesmo contexto que nós vemos Neemias em Jerusalém, reconstruindo
Os muros, nós temos nesse mesmo período profetas como Ageu, como Malaquias, como Esdras, que enquanto Neemias ele cuidava da área administrativa, social do povo, esses profetas conclamavam o povo ao arrependimento, à volta para Deus, a uma reconstrução espiritual. O livro de Neemias vem mostrar isso, uma reconstrução integral, uma reconstrução física, os muros de Jerusalém, uma reconstrução social, uma justiça e a organização do povo, e a espiritual, o retorno à palavra e à aliança com Deus. E é nesse contexto que surge Neemias como líder, que foi levantado por Deus para restaurar não apenas a cidade, mas também a fé e a identidade daquele povo. E ele fez isso com sabedoria, com estratégia, com fé. Ele então organiza o povo e aquele povo trabalhando unido conseguiu um feito extraordinário. O que muitos, durante muitas décadas tentaram fazer e falharam, Neemias conseguiu em 52 dias. Após a reconstrução, então, dos muros, há ali um grande avivamento espiritual em Israel, em Jerusalém. Quando a lei de Deus, então, é lida pelo escriba Esdras, levando o povo ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. O livro, ele mostra que a verdadeira restauração não é apenas física, mas espiritual. O livro enfatiza a importância da oração, a importância da liderança comprometida, da unidade do povo, da obediência à palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos falar durante todo esse segundo trimestre de 2026. E hoje nós vamos à nossa lição de número 1, o chamado que transforma a dor em propósito. Neemias, capítulo 1. Então, Neemias, ao receber a notícia da situação de Jerusalém, ele não reage com indiferença. Hanani vem trazer ali a notícia para ele. Na verdade, Hanani chega e ele pergunta como está o povo em Israel. Hanani, o texto diz que era irmão de Neemias. Neemias, então, ele ouve as notícias e ele não fica indiferente. Ele se assentou, ele chorou, ele lamentou e ele buscou a Deus em oração. Neemias nos dá um grande exemplo de como devemos reagir diante daquelas notícias que fogem do nosso controle e a sua solução. A dor que Neemias sentiu pelo estado do seu povo tornou-se o ponto de partida para um chamado maior de Deus na sua vida. Deus, ele muitas vezes usa momentos de tristeza, de preocupação, para despertar em nós um propósito que vai além de nós mesmos. Neemias, ele entendeu que não bastava apenas sentir tristeza, era necessário agir segundo a direção de Deus para mudar aquela situação. Olha que exemplo lindo. Não basta sentirmos tristeza por alguma notícia que nós recebemos de alguma tragédia, de alguma situação que comprometeu a segurança, a vida, a saúde de alguém. É preciso nós termos disposição para, além da tristeza, nós agirmos em relação àquela situação mediante a direção de Deus na nossa vida. A oração, o jejum e a disposição de Neemias para servir mostram que quando colocamos a nossa dor diante do Senhor, Ele pode transformar esta dor em missão. Quando nós sentimos sinceramente a dor do outro e colocamos essa dor diante do Senhor, Ele pode transformar essa dor em missão. Assim, aquilo que parecia apenas sofrimento torna-se agora um instrumento de Deus para a realização da sua vontade na vida de Neemias.
Lição para nós. Deus pode transformar as dores que enfrentamos em um chamado para servir e para restaurar vidas. Às vezes, nós sentimos tanta tristeza, nós sentimos uma dor tão grande no nosso coração por perceber quantas vidas se perdem nas drogas, nos vícios, na marginalidade. E muitas das vezes fica somente nessa tristeza, muitas das vezes fica somente neste sentimento. Deus, quando nós colocamos essas dores, essas tristezas diante dele, ele pode transformar essas dores em um chamado para servir e restaurar essas vidas diante da sua presença. Quando nós buscamos ao Senhor em meio às dificuldades, ele nos mostra um propósito maior dessas dificuldades na nossa vida, do seu amor em nossas vidas. A dor, quando ela é colocada na mão de Deus, ela pode se tornar o início de uma grande obra a ser realizada através da nossa vida. Que nós possamos, diante de tantas mazelas que acontecem, diante de tantas notícias ruins que nós recebemos, diante de tantos fatos extremamente ruins que nós presenciamos, que nós possamos colocar tudo isso diante da presença de Deus e nos dispormos a ser um agente de Deus para a transformação dessa realidade. Texto áureo. Nosso texto áureo se encontra em Neemias, capítulo 1 e o verso 4, que vai dizer para nós assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que Neemias fez diante da realidade? Ele orou, ele clamou, ele lamentou, ele jejuou diante de Deus. O texto não diz que ele chamou Hanani para um lugar à parte e começou a se lamentar com Hanani. Ele fez tudo isso diante da presença de Deus. Nossa verdade aplicada diz que devemos ter em mente que dependemos do Senhor e da direção do Espírito Santo no enfrentamento dos diversos desafios que surgem na jornada cristã. A vida cristã, ela não é fácil. Jesus nunca disse que seria. Nenhum dos homens e mulheres que a história registra nos disse ou nos mostrou com a sua vida que seria. Por quê? Porque durante a nossa caminhada, nós temos lutas e decisões que muitas vezes excedem a nossa capacidade humana. É por isso que é fundamental nós reconhecermos que nós dependemos de Deus. Dependemos do Senhor em todos os momentos da nossa caminhada. Quando nós buscamos a Deus e nos submetemos à sua direção, à direção do seu Espírito Santo, nós recebemos sabedoria, nós recebemos força, nós recebemos discernimento do Senhor para enfrentarmos cada situação com fé e com perseverança. Que assim como Neemias buscou ao Senhor antes de agir, que nós também possamos aprender a confiar na orientação, que nós também possamos aprender a confiar na orientação divina diante das dificuldades que encontramos na nossa caminhada cristã. A dependência de Deus, ela nos mantém firmes. A dependência de Deus evita decisões precipitadas. A dependência de Deus, ela nos conduz a cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Portanto, devemos reconhecer diariamente essa dependência de Deus. Devemos buscar diariamente a direção do Espírito Santo antes de tomarmos as nossas decisões.
Devemos compreender a cada dia que a orientação de Deus, ela nos fortalece para vencermos os desafios da nossa jornada cristã. Que a cada dia essa dependência possa ser mais presente na minha e na sua vida. Os objetivos da nossa lição são 3. Compreender o contexto no qual Neemias estava inserido, saber como agir em tempos de adversidade e reconhecer que o chamado de Deus não depende das circunstâncias. Nosso texto de referência se encontra em Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Hacalias. E sucedeu que no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém é fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Hinos sugeridos. Nossos hinos sugeridos é 187, é o 370 e o 578. Motivo de oração: ore para que o Espírito Santo fortaleça os corações abatidos. Então, vamos orar para que o Senhor fortaleça os corações abatidos. Senhor Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite iniciarmos mais um trimestre. Obrigado pela vida de cada professor, de cada professora que tem, durante este início de ano, nesse primeiro trimestre, se empenhado, se dedicado, se esmerado em preparar uma aula na tua direção para abençoar, para edificar a sua sala, a sua classe, os seus alunos, Senhor. Eu quero neste momento apresentar a vida de cada um desses professores e pedir ânimo, Pai, pedir perseverança, pedir sabedoria sobre a vida deles, para que eles, durante esse segundo trimestre de 2026, não somente continuem com o mesmo esmero, não somente continuem com a mesma dedicação, com a mesma preocupação em fazer o melhor, mas que essa preocupação, que esse esmero possa aumentar. Que essa sabedoria que o Senhor tem dado a eles possa ser ainda maior nesse segundo trimestre. E que o Senhor possa, de maneira poderosa, Senhor, na vida de cada um desses professores, na vida de cada um dos seus alunos, que o Senhor possa fortalecer cada coração que se encontra abatido por causa das adversidades do dia a dia, por causa dos ataques do inimigo. Que cada professor possa ser um Neemias na sua igreja, um Neemias pronto, Senhor, a atender o seu chamado para a reconstrução dessas vidas, Pai, que se encontram abatidas devido às suas lutas diárias, devido às suas lutas dentro da família, devido às suas lutas no seu trabalho, na sua vizinhança, e muitas das vezes esses irmãos se encontram abatidos, se encontram desanimados. Que cada professor possa ser usado como Neemias foi, para restabelecer, Senhor, confiança, restabelecer fé, trazer, Senhor, sendo uma ferramenta tua para animar novamente este povo, para que eles possam te adorar em espírito e em verdade. Que a vida de cada um de nós durante esse trimestre possa ser uma vida na tua direção e na tua dependência. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te oro, que eu te agradeço.
Amém e amém. Esboço da nossa lição, nós temos 3 tópicos na nossa lição de hoje, como de costume. O primeiro é a situação do povo e de Jerusalém. O segundo, as reações de Neemias. E o terceiro, Deus promete restaurar o seu povo. Nossa introdução. Neemias tinha uma posição confortável e respeitada como copeiro do rei e poderia ter permanecido assim, sem grandes preocupações. Porém, a notícia do estado lamentável em que se encontravam Jerusalém e os judeus que viviam lá mudou a sua vida. Nesta lição, com a história de Neemias, veremos que o chamado de Deus pode surgir em meio a momentos bastante difíceis. Neemias, apesar da sua posição, ele não se acomodou. Neemias, de uma certa maneira, ele não tinha por que se preocupar com o povo em Jerusalém. Neemias, apesar de ser um cativo, era um cativo privilegiado. Era um cativo que tinha regalias. Neemias era um homem que ele não tinha por que se preocupar com o povo em Jerusalém, porque ele não era tratado como um escravo. Ele não sofria, pelo contrário, ele comia a comida que o rei comia. Ele dormia no palácio, ele vivia no palácio. Então, mesmo diante de todas essas regalias, de toda essa situação privilegiada, Neemias não se deixou acomodar. Pelo contrário, ele permitiu que a situação de Jerusalém despertasse nele um profundo senso de responsabilidade. Deus, ele frequentemente usa essas situações difíceis para despertar em nós disposição para fazermos a diferença. Assim, um momento de tristeza pode se tornar o início de uma grande missão. Às vezes, assim acontece. Quando nós olhamos determinada situação, nós nos inconformamos com elas e decidimos ser um instrumento de Deus para mudar aquela situação. Nós devemos pedir a Deus essa sensibilidade espiritual para receber a direção de Deus, para perceber a necessidade ao nosso redor e pedir a Ele também disposição para responder ao chamado que Ele colocar no nosso coração. Tópico 1. A situação do povo e de Jerusalém. Nosso comentarista diz que Neemias ficou perplexo e abatido ao ouvir o relato de Hanani. Relato este sobre a situação de miséria em que o povo e Jerusalém se encontravam. Então ele buscou o único capaz de lhe dar direção diante daquela realidade. O coração de Neemias, ele revela-se sensível às necessidades do povo de Deus. Ele não tratou as notícias com indiferença. Pelo contrário, ele permitiu que aquela situação, aquela realidade despertasse compaixão, despertasse responsabilidade em seu interior. Antes de qualquer ação que ele tomasse, ele voltou-se para Deus em busca de orientação e resposta. Isso mostra que a restauração de situações difíceis começa quando alguém se dispõe a buscar ao Senhor. Diante de problemas, diante dos desafios da vida, o primeiro passo deve ser buscar a Deus em oração, pedindo a Ele direção, pedindo a Ele sabedoria para agir de maneira correta.
Fazendo isso, Deus ele vai nos orientar como nós devemos proceder. Tópico 1.1, a situação do povo. O relato bíblico não deixa dúvidas sobre a situação dramática dos judeus que estavam em Jerusalém, vivendo em grande miséria e desprezo. Aqueles judeus haviam ouvido histórias de um tempo em que Israel venceu seus inimigos, tinha fartura e possuía riquezas. E Jerusalém, sua amada cidade, era símbolo da bênção divina para os judeus que subiam para lá por ocasiões das festas judaicas. Mas a época áurea de Israel contrastava com a dura realidade em que eles estavam. A condição do povo revelava um tempo de fragilidade, um tempo de humilhação, um tempo de grande dificuldade. A lembrança das vitórias do passado era um contraste com a realidade dura que eles estavam vivendo naquele momento, mostrando que o povo havia chegado a um momento crítico da sua história, mostrando que o povo havia chegado a uma situação nunca antes imaginada. Deus havia falado que isso iria acontecer, mas eles não acreditavam que isso podia acontecer. Afinal, eles eram filhos de Abraão, eles tinham a cidade, eles tinham o santuário de Deus, eles tinham os mandamentos de Deus. Mas o que Deus havia falado aconteceu. E aquele povo chegou a um dos momentos mais críticos da sua história. Mas mesmo nesse cenário de dor, nesse cenário de lágrimas, Deus continua sendo a fonte de esperança, a fonte de restauração para o seu povo. Quando o povo ele confia no Senhor, permanecendo unido, permanecendo em obediência, a tristeza ela pode se transformar sim em alegria. Mesmo em tempos difíceis, nós devemos manter a nossa confiança em Deus. Continue fazendo o que é correto, pode crer. Deus ele pode transformar momentos de lágrimas em tempos de vitória. Lembram do Salmo 126, aquele cântico dos degraus? O verso 5 diz que os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, ele voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Eu sei que esse momento pode estar sendo muito difícil, não sei o porquê, mas eu sei que essas lágrimas que você tem derramado diante da presença do Senhor, esse clamor que você tem feito, este lamento que você tem apresentado diante da presença de Deus, ele terá resultado. Porque os que semeiam com lágrimas, com júbilo, cegarão. Os que semeiam com lágrimas voltarão trazendo consigo os seus molhos. Pode acreditar que as suas lágrimas diante do Senhor produzirão frutos de alegria. Tópico 2.2, a situação de Jerusalém. Hanani revelou a Neemias a triste condição da cidade. O muro de Jerusalém estava fendido e as suas portas estavam queimadas a fogo. Jerusalém não era apenas a capital de Israel, mas era o centro político, o centro religioso, onde os judeus, inclusive os de regiões distantes, se reuniam por ocasião das festas judaicas. Isso dava ao povo de Deus unidade e identidade. A condição da cidade apresentada por Hanani representava mais do que a destruição física.
ela demonstrava um tempo de fragilidade espiritual e social do povo de Israel. Jerusalém, aquela grande cidade, simbolizava a identidade, a fé, a comunhão da nação diante de Deus. Agora, ela estava em ruínas. Mas o que nos conforta é que Deus ele tem sempre um plano de restauração para aquilo que parece estar. Cuide de sua vida espiritual, cuida da comunhão com Deus, porque quando os fundamentos espirituais são restaurados, toda a vida, toda a comunidade, toda a família, ela é fortalecida. O povo estava com a sua cidade, com o seu símbolo espiritual e político destruído, em ruínas. Mas eles não perderam a esperança. Eu não sei, não faço a mínima ideia, porque Deus está falando conosco dessa maneira. Mas a mensagem é que Deus pode restaurar aquilo que parece perdido. É só nós nos colocarmos na sua dependência e deixar Ele cuidar de nós. A sua palavra nos diz que devemos colocar diante dele toda a nossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Tópico 1.3: Momentos difíceis unem propósitos. Hanani buscou apoio em Neemias para lidar com aquele momento de tamanha adversidade. Neemias o identifica como um de seus irmãos. Esse fato nos mostra que os bons relacionamentos e a união de propósitos são fatores importantes para vencermos os desafios da vida. As dificuldades, elas muitas vezes revelam a importância da união e da cooperação entre aqueles que servem a Deus. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho. O Senhor, ele usa justamente esses relacionamentos para nos fortalecer, para nos acompanhar, para nos apoiar em tempos difíceis, em tempos de desafios. Quando pessoas compartilham o mesmo propósito, essas pessoas se tornam mais fortes para enfrentar as adversidades. A comunhão e a parceria no serviço de Deus produzem resultados que não seriam possíveis individualmente. E não estou falando aqui somente de questões materiais, de questões de uma construção, de questões de um bem adquirido. Não, estamos falando aqui também de questões espirituais. Às vezes nós queremos travar as nossas batalhas, as nossas lutas espirituais sozinhos, quando na verdade nós estamos cercados de irmãos na igreja. Nós estamos cercados de pessoas que se importam conosco. E essas pessoas, elas só poderão nos ajudar se elas forem comunicadas. Por isso, é importante que nós venhamos valorizar as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. É importante nós caminharmos em unidade com essas pessoas. Sabe por quê? Os relacionamentos saudáveis e os propósitos alinhados fortalecem a nossa caminhada cristã. Lembram de Eclesiastes? O cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de ser quebrado. Você já observou que todas as cordas é um monte de fio entrelaçado? E que cada fio daquele que vai quebrando a corda se torna mais fraca? Isso mesmo. Então, quanto mais unidos nós estivermos, quanto maior a nossa unidade,
mais forte nós seremos em todos os aspectos. Todos. Um serviço que uma pessoa faria em um dia, se estiverem 10 pessoas, faz em 1 hora. Uma luta que para mim poderia ser uma luta intransponível, quando essa luta é compartilhada e eu tenho mais pessoas me ajudando, meu esforço será menor. Por isso é importante que nós tenhamos unidade, parceria no campo espiritual. Isso é de fundamental importância para as nossas vidas. Tópico 2. As reações de Neemias. O relato de Hanani impactou Neemias de tal maneira que o rumo da vida do copeiro do rei mudou radicalmente. A dura realidade em que estavam seu povo e a cidade de seus pais, Jerusalém, forma o contexto em que o chamado de Neemias nasceu. Quando Neemias ele toma conhecimento da situação do seu povo, algo profundo acontece no seu interior. Aquela notícia, ela não ficou apenas no campo da informação, mas ela despertou nele um forte senso de responsabilidade diante de Deus. Ele ouve aquilo e ele pensa, é preciso que algo seja feito para mudar essa realidade. Muitas vezes, o Senhor ele usa circunstâncias difíceis para despertar vocações em nossas vidas, para direcionar as nossas vidas para uma missão específica. Desse modo, momentos de crise podem se tornar o ponto de partida para realizarmos grandes obras. Devemos estar atento às situações que Deus permite que nós vejamos, pois elas podem ser o meio pelo qual o Senhor está despertando um propósito para a sua vida. Tópico 2.1. Assentei-me e chorei. A reação de quem ama. Neemias nasceu na terra do cativeiro de seu povo, onde servia ao rei como copeiro, uma posição de extrema confiança. Diante disso, ele podia simplesmente ignorar os fatos trazidos por Hanani e seguir a vida estável que levava. Entretanto, o amor gerado em seu coração não permitiu que ele se omitisse, nem que ficasse em sua zona de conforto. O choro de Neemias revela para nós um coração verdadeiro, comprometido com Deus e com o seu povo. A dor que ele sentiu não foi superficial. Ele sentiu aquela dor por causa do seu amor sincero, e esse amor levou ele a se importar profundamente com aquela realidade. Quem ama de verdade não permanece indiferente diante do sofrimento e das necessidades daqueles que estão ao seu redor. O amor cristão, ele sempre produz compaixão, ele sempre produz sensibilidade, ele sempre produz disposição para agirmos em favor daqueles a quem nós amamos. Devemos pedir a Deus um coração sensível, sensível à necessidade das pessoas. O amor verdadeiro, ele não tem como ser demonstrado apenas em palavras, mas ele se materializa de fato através de atitudes e de cuidados que nós dispensamos àqueles a quem nós verdadeiramente amamos. Tópico 2.2. Lamentei por alguns dias.
A reação de Neemias não se conforma. Depois de chorar, Neemias se recusou a aceitar como definitivo aquele quadro terrível que chegou ao seu conhecimento. Embora não tivesse recursos financeiros nem influência política para fazer alguma coisa pelo seu povo, Neemias não ficou indiferente. O conformismo é um veneno que mata sonhos e promessas. Israel, ele ficou 40 dias no vale de Elar sem ter quem enfrentasse Golias. O povo já estava conformado com aquela aparente impossibilidade de vencer o inimigo. Então, surge um ruivinho inconformado. Davi. Ele se apresenta e vence ali o gigante Golias. Onde o conformismo se estabelece e domina, não há espaço para mudanças. Neemias, ele não tratou aquela situação como algo normal, como algo irreversível. Neemias sabia quem era o Deus de Israel. Seu coração permaneceu inquieto, porque ele sabia que Deus tinha poder para mudar aquela realidade. O inconformismo, ele nasce quando alguém, baseado nas promessas de Deus, acredita que o Senhor pode restaurar aquilo que parece perdido. Essa postura leva o servo de Deus a buscar respostas. Onde? Em Deus. Buscar respostas no Senhor. Esperar por sua intervenção. Ei, não aceite como definitivo aquilo que Deus pode transformar. Leve suas preocupações, seus lamentos diante da presença do Senhor. Ore, creia que Ele pode trazer restauração para a sua vida, para a vida de alguém, para a vida ou para qualquer situação que esteja acontecendo ao seu redor, na sua vida, com alguém que você ama. Deus, ele é poderoso para trazer vida onde a morte se instalou, para trazer luz aonde a treva tem se instalado, para trazer saúde onde a doença tem habitado. Deus, ele é poderoso para transformar situações. Ele tem feito isso em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, nós temos visto nosso Deus agindo em favor daquele que clama diante da sua presença. Tópico 2.3. Estive jejuando e orando ao Deus dos céus. A reação de quem acredita na promessa. Então, nós temos aí no ponto 1, ele assentou e chorou. No ponto 2, ele lamentou. E no ponto 3, ele jejuou e orou. Como vimos, Neemias não tinha recursos financeiros nem influência política para ajudar o seu povo. Mesmo assim, ele não se entregou à tristeza. Em vez disso, o que ele fez? Jejuou e orou, recorrendo àquele que é capaz de resolver a situação. Neemias, diante da realidade da sua impossibilidade, ele demonstrou que a verdadeira confiança em Deus se expressa na busca sincera pela sua presença. Neemias, antes de qualquer tentativa humana de solução, ele colocou a situação diante do Senhor, reconhecendo que somente Deus poderia intervir. Você já prestou atenção que na maioria das vezes Deus é o último a ser consultado por nós? Você já reparou
que muitas das vezes, diante das nossas frustrações pela busca de soluções, nós chegamos a um momento que nós dizemos: agora só nos resta orar. Ou seja, orar é o último recurso que nós buscamos. Primeiro nós conversamos com o patrão, conversamos com o político, conversamos com o amigo, conversamos com o colega, tentamos resolver de todas as maneiras. Quando nós percebemos que não conseguimos, aí nós dizemos: só nos resta orar. Neemias fez diferente. Neemias, ele, antes de tentar qualquer coisa pelos seus meios, ele buscou a Deus. O jejum e a oração de Neemias revelam uma dependência espiritual. Revela uma fé viva nas promessas divinas, quando Deus diz que Ele cuida do seu povo. Quem acredita que Deus age, não deixa de buscá-lo com perseverança. Diante de desafios que surgem e que às vezes parecem maiores que as nossas forças, nós devemos dedicar um tempo à oração e ao jejum, com isso nos tornando mais sensíveis à voz de a direção de Deus, confiando assim que Deus ouve, que Deus responde a oração daqueles que o buscam com fé. Confia. Dependa. Creia. Espere. Deus não abandona aqueles que nele confiam. Tópico 3. Deus prometeu restaurar o seu povo. Deus, ele havia revelado ao profeta Jeremias a queda de Jerusalém e o cativeiro de Israel na Babilônia, por causa da insistência do povo em viver na prática do pecado. Mas ele também revelou ao profeta que o cativeiro duraria 70 anos. Depois disso, traria seu povo de volta à sua terra. Quando eu era criança, tinha uns 7, 8 anos, eu ouvia um missionário da igreja quadrangular. Naquela época eles faziam muita cruzada de libertação. E ele tinha um programa na rádio. E a vinheta dele era composta por uma frase que dizia assim: não há mal que dure para sempre e nunca é tarde para ser feliz. Isso é uma verdade absoluta quando nós resolvemos buscar as promessas de Deus para a nossa vida. Na verdade, viver as promessas de Deus na nossa vida. O povo estava no cativeiro. O povo foi para o cativeiro por causa dos seus pecados, alertados por Deus, mas Deus havia feito uma promessa. Aquele cativeiro não seria para sempre. Tópico 3.1. A batalha espiritual. O retorno de Israel à sua terra foi conteúdo das profecias de Jeremias e Daniel. O profeta Daniel, tendo como certo o cumprimento das profecias, ora a Deus, jejua e se humilha, procurando compreender. A seguir, foi-lhe revelado que algumas realidades do mundo espiritual se refletem na terra. A caminhada do povo de Deus também envolve realidades espirituais, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, não são visíveis aos olhos humanos. Lembram daquela passagem de
Eliseu e o exército que estava vindo para matá-lo? Quando de repente o servo olha para, né, ele olha para aquela multidão de soldados e ele se desespera. E Eliseu então ora ao Senhor e pede que Deus lhe abra os olhos espirituais. E então aquele moço de Eliseu enxerga um grande exército, muito maior do que aquele exército que estava vindo em sua direção. Na vida espiritual há uma batalha, há um conflito. A Bíblia deixa isso muito claro. Mas é preciso nós entendermos que nessa batalha espiritual Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. É por isso que nós, como cristãos, precisamos manter o equilíbrio, o discernimento, a confiança no Senhor. Devemos fortalecer a nossa vida espiritual a cada dia. Há uma batalha no campo espiritual. Quando Daniel orou, o anjo vem a Daniel depois de 21 dias de oração e diz: Daniel, a sua resposta ela veio no primeiro dia que você começou a orar. Ela não chegou no primeiro dia porque há uma batalha no mundo espiritual e havia alguém impedindo que essa resposta chegasse. Mas eu fui enviado para combater contra ele, para que a sua resposta chegasse. Então, nós precisamos compreender que muitas das vezes a resposta não chega, não é porque Deus não responde. Há uma batalha acontecendo. E como que essa batalha ela é vencida? Ela é vencida através da oração, através do jejum, através da palavra, através da fé. Lembrando sempre que Deus é quem luta por aqueles que permanecem firmes na sua palavra, firmes na sua presença, firmes nas suas promessas. Portanto, devemos nos fortalecer espiritualmente a cada dia, orando, jejuando, lendo a palavra, confiando nas promessas de Deus para a nossa vida. Sobretudo, eu amo duas promessas. Eu acho que já falei isso para vocês. E eu creio, eu penso que sejam as duas promessas mais importantes que eu deva me apegar na palavra de Deus. Muitas pessoas falam de promessas de serem conhecidos nos 4 cantos do mundo. Muitas pessoas se apegam a promessas de que vai comer o melhor dessa terra. Muitos se apegam a promessas de que Deus retribuirá 100 vezes mais. Muitos se apegam até às promessas que são dirigidas para Israel exclusivamente. Eu me apego a duas promessas grandiosas no meu entendimento para as nossas vidas. A primeira delas se encontra em Mateus 28, que diz: Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa é o que me fortalece em momentos de dificuldades. Eu sei, eu creio que Ele está comigo para me fortalecer nos momentos de dificuldade, para me consolar nos momentos de desespero. E a segunda promessa se encontra em João 14. Se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu sei que essa vida é passageira, que eu tenho uma promessa de um dia estar com Cristo para sempre. Quando nós temos essas promessas gravadas no nosso coração, nós
nos dedicamos a nos fortalecer espiritualmente para esperarmos o nosso Deus, o nosso Senhor, de pé diante das adversidades, de joelhos diante da sua presença. Tópico 3.2: as armas espirituais usadas por Neemias. A palavra de Deus nos ensina como enfrentar a oposição de Satanás. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e o verso 11. Assim como Daniel e Neemias orou e jejuou em busca da direção de Deus para solucionar o problema do seu povo, antes de ser tentado pelo diabo, Jesus jejuou por 40 dias. Assim aprendemos que ainda hoje precisamos cultivar disciplinas e práticas espirituais, como jejum e oração. Neemias, ele compreende ou compreendeu naquela situação que os desafios que estavam diante dele exigiam muito mais do que estratégias humanas. Ele sabia que ele não tinha a menor chance, por seus meios próprios, de resolver aquela situação. Por isso, o que ele faz? Ele se fortalece espiritualmente por meio da oração e do jejum. Ele busca, então, a direção de Deus para aquela situação. As dificuldades, elas surgem, mas os vencedores, eles sempre têm uma característica. Eles perseveram nas disciplinas espirituais. Eles mantêm os seus corações alinhados com a vontade de Deus e eles fortalecem a sua fé diante das dificuldades. Quem cultiva uma vida espiritual constante encontra força para enfrentar qualquer oposição. Portanto, a recomendação é que nós reservemos um tempo para desenvolver uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, de dependência de Deus, porque são essas práticas que fortalecem a nossa fé. Práticas essas que o próprio Jesus usou. Jesus, ele tinha uma vida de jejum, tinha uma vida de oração, tinha uma vida de dependência de Deus. O que Jesus ia fazer, ele pedia a direção de Deus. Com isso, ele venceu todos os desafios que foram colocados diante dele. É a mesma receita, é a mesma recomendação que a palavra de Deus faz para nós hoje. Tópico 3, último tópico dessa nossa primeira lição, confiando em Deus. A maior parte do primeiro capítulo do livro de Neemias mostra seu clamor a Deus pelo povo de Israel e sua restauração. Neemias estava triste, sofrendo, mas não se desesperou nem se deixou ser dominado pela dor. A lição para nós é de elevada importância. Assim como Neemias, não podemos esmurecer. Antes, devemos buscar a Deus e confiar que para Ele não há difícil nem impossível. Como nos ensina a Bíblia, se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Como diz Provérbios 24:10. Não perca de forma nenhuma a esperança. Confie e creia. A última palavra, ela vem sempre de Deus. Então, em vez de nós nos deixarmos dominar pelo desânimo, nós devemos levar
a nossa dor perante Deus. A fé verdadeira, ela se manifesta quando nós continuamos confiando em Deus, mesmo em tempo de angústia, mesmo em tempo de adversidade. Quem deposita a sua esperança no Senhor encontra força para continuar quando muitos estão desistindo no meio do caminho. Nos momentos de aflição, não se entregue ao desânimo. Leve sua preocupação diante de Deus. Ore, confie. Ele tem poder para agir, para mudar, para restaurar, para reconduzir essa situação para uma situação de sucesso. Conclusão da nossa lição: diante dos desafios da vida, devemos confiar em Deus, nos revestir das armas espirituais e perseverar em oração e lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. Assim, nos ajuda a perseverar em tempos de tribulações, mantendo nossa esperança e fé em Cristo Jesus inabaláveis. A caminhada cristã, ela exige perseverança, especialmente nos momentos difíceis de provação. A confiança em Deus, ela vai então fortalecer o nosso coração, mantendo viva a esperança, mesmo quando as circunstâncias demonstram contrariedade. Quem busca o Senhor permanece firme na fé e encontra forças para continuar avançando na sua vida cristã. A vitória espiritual, ela nasce de uma vida que permanece dependente de Deus em toda a sua caminhada. O certo é que em meio às lutas da vida nós devemos manter a nossa fé firme em Deus, buscando Ele em oração e confiando que Ele sustentará a nossa vida em qualquer situação. Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa e que esse trimestre seja um trimestre de restauração, seja um trimestre de despertamento, seja um trimestre de avivamento espiritual em nossa vida. Deus abençoe e até a nossa lição de número 2.